Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao 30º episódio do 360 Podcast. Hoje, com a doutora Isabela, que é oftalmologista. Seja bem-vinda, doutora Isabela. Obrigada. Obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos falar sobre a carreira dela, sobre a especialidade dela e também sobre alguns tópicos atuais que eu considero bastante importante, talvez você também. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, doutora Isabela. Obrigada, Gustavo. E antes da gente falar sobre a oftalmologia, me fala um pouco sobre você, quem é você, a sua origem, sua trajetória. Eu sou Isabela, tenho 30 anos, sou casada, ainda não tenho filhos. Eu sou de Tuiutaba, interior de Minas Gerais, aqui perto, né? E eu vim pra cá por causa do meu marido. Ele trabalha aqui e aí, pra gente ficar mais próximo, que a gente teve muitos anos de namoro à distância, a gente decidiu morar aqui em Quirinópolis. Bacana. E como foi o seu chamado para a medicina, né? Porque a medicina, eu falo que é uma vocação, é um chamado de vida, assim. Como foi para você? Foi na infância, adolescência? Foi. Desde que eu era pequena, assim, eu gostava de cuidar, assim, das pessoas, das coisas, eu era muito cuidadosa. E até tem um fato interessante, que quando eu era pequena, minha avó paterna, que hoje ela já é falecida, ela costumava reunir os netos na casa dela, né, domingo, sábado, assim, pra fazer um almoço, né, e aí ela sempre dava R$ 2 pra todo mundo, para todos os netos. E aí a gente ia naqueles R$ 1,99 de antigamente, sabe? E aí cada um escolhia um brinquedo e a gente voltava pra casa dela e todo mundo brincava, né? E uma das poucas memórias que eu tenho dela era essa questão. Toda vez que a gente se reunia, ela fazia isso e eu ia lá no R$ 1,99 e eu sempre comprava o kit de médico, aquele de plástico. Sim. E aí eu sempre gostei. Eu gostava de brincar, aquele Gugu Dodói que tinha na época também, não sei se é da Sim, sua época. Então, assim, eu sempre brincava com isso, eu sempre gostei dessa área. Mas, assim, fui crescendo, aí fui pensando em outras coisas, mas aí no final eu decidi que era isso que eu queria mesmo. Bacana. E como que foi para você, para sua família, no momento que você passou na universidade, que teve a confirmação desse... É um projeto, né? No final das Sim. contas. É um projeto difícil, né, que a gente fala. Então, em Tuiutaba, na época que eu morava lá, as escolas ainda não tinham esse preparatório, assim, para você prestar um vestibular que era mais difícil, né? Na época, assim, a gente tinha poucas escolas de medicina e era muito difícil, assim, você tinha que estudar, tinha gente que passava 5, 10 anos no cursinho para poder passar, né? E aí, quando eu fui estudar, eu fui já pra fora. Eu já morei em 9 cidades diferentes. Bacana. E aí eu fui estudar em Uberlândia primeiro, que era a cidade mais próxima, que tinha uma qualidade melhor de ensino, né? Pra prestar esse tipo de vestibular. Aí eu estudei, e aí eu sempre falei pra minha mãe, eu sabia o que eu queria, né? E aí eu queria ir pra Ribeirão, porque eu achava a escola de lá mais capacitada ainda para as faculdades que eu queria. Aí eu fiz um ano de cursinho em Ribeirão e consegui passar. E passei numa cidade que hoje eu tenho muito carinho, chama São João da Boa Vista. É interior de São Paulo, é do lado ali de Campinas, 1 horinha de Campinas. E lá fiz grandes amigos, aprendi muito, tive grandes mestres, grandes professores. E foi muito bom, assim, acho que foi o melhor que eu podia ter, assim, de Bacana. faculdade. E assim que você concluiu a universidade, você já foi para a residência em oftalmo? Como foi? Então, quando a gente tá na faculdade, né, a gente tem que pensar na residência, geralmente a gente pensa nos últimos anos, né? Eu gostava de tudo, eu gostava de clínica médica, gostava de reumatologia, gostava de tudo um pouco. E aí eu passei um estágio de oftalmologia lá em Uberlândia, com um amigo do meu pai, porque eu pensava, eu quero fazer residência, mas residência toma muito tempo. Então a gente às vezes acaba não conseguindo voltar para casa, acaba não conseguindo ver muitos pais, né? Então eu falei, eu vou fazer esse estágio, que é um estágio no meio no finalzinho ali da faculdade, porque oftalmologia não é uma coisa que a gente vê muito na medicina, assim. Durante a faculdade, a gente não tem muito acesso a isso. Às vezes a gente tem algumas aulas, alguns ambulatórios, mas é coisa pouca. Então eu falei, eu vou fazer esse estágio, que eu vou ficar perto dos meus pais, vou conseguir ver eles todo final de semana e ainda vou aprender alguma coisa para eu pôr em prática quando eu for médica e tudo.
E aí eu apaixonei por oftalmologia. Eu falei, nossa, é tipo, tudo que eu gosto. Tipo, tinha reumatologia, tinha, tipo, coisas muito visuais, que eu gosto muito de coisas visuais. Então, eu me apaixonei por oftalmologia. E aí eu fui. Aí eu decidi que eu queria oftalmologia, só que aí era outro desafio, porque oftalmologia dentro das residências é muito concorrida de novo, viu? Fui estudar de novo, estuda. E aí eu consegui passar. Logo que eu finalizei a faculdade, eu consegui passar numa residência em São Paulo. Só que eu comecei na residência e eu vi que não era o jeito que eu gostava de aprender. Às vezes, muitas vezes a gente está focado em passar, a gente não está focado em como é aquela residência, né? O tipo de aprendizado. Algumas vezes, assim, na medicina, tem alguns lugares que eles são focados em atender muita gente, um volume muito grande, para você pegar uma experiência muito grande também. Só que não é esse o jeito que eu gosto de atender. Então acabava que a gente fazia meio que um Fordismo, assim, né? Cada um fazia uma parte do exame. Então, tipo, eu examinava a parte da frente do olho, outro colega examinava a parte de trás. E eu falava, gente, como que eu vou aprender o paciente completo se eu não consigo ver ele inteiro, né? Assim, é uma residência muito boa. Depois de um tempo, o pessoal que sai de lá sai muito capacitado, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era daquele jeito que eu queria aprender. Eu gosto de discutir caso, eu gosto de ver pelos detalhes, sabe? Então esse foi o maior desafio da minha vida, porque eu tive que parar. E assim, eu já tinha estudado muito para chegar até ali. E é muito difícil passar em residência de oftalmologia. E aí eu buscava, né? Falava com a minha mãe, não, você não vai sair. É muito difícil de entrar, você não sabe se você vai entrar de novo. Aí eu, nossa, é mesmo? Será que eu não vou conseguir passar de novo, né? Conversava, uma irmã minha falou, não, você tem que fazer, você tá descontente, você tem que sair e tentar de novo. Meu marido hoje, na época, era namorado também, não, você dá conta, você foca. Mas muita gente ficava meio receoso de me dar esse conselho, porque vai que eu não passava, né? E aí eu peguei firme, comecei a fazer poucos plantões ali em São Paulo e peguei firme para estudar de novo. E aí eu consegui passar. Eu passei em várias e aí eu pude escolher a que eu queria, que eu fui para Brasília. Muito bom, muito bom. E é legal acompanhar você falando, porque você fala muito sobre a questão visual, até eu me enxergo, eu me via, e acho que até é uma coisa inconsciente, assim, isso é uma curiosidade. Mas muito bacana a sua história. E, ok, agora vamos fazer uma transição para a sua vivência atual. O que na oftalmologia hoje mais tem chamado a sua atenção e que talvez possa acender um alerta assim na cabeça das pessoas que estão ficando de casa? Eu acho que assim, o que me chama muita atenção é que na oftalmologia, assim, muitas pessoas têm aquela rotina de fazer exame de rotina no começo do ano ou no meio do ano, né? E então vai no cardiologista, vai no endocrinologista, não sei, e para fazer o check-up. Mas na oftalmologia o pessoal não pensa assim, né? Geralmente, assim, tem muitos pacientes que já têm esse conceito de saber que é importante também, que faz parte do check-up anual, mas tem, principalmente os que usam óculos, né, que precisa estar sempre renovando, mas muita gente não sabe que apesar de você estar enxergando bem, seu olho pode não estar com uma saúde boa, né? Então, não é porque você está enxergando bem que seu olho está bom também. Muitas vezes a gente pega pacientes que a vida toda enxergaram bem, de repente a visão sumiu, parou de enxergar. E aí chega no nosso consultório, às vezes é um glaucoma muito avançado, que a gente, se tivesse pegado antes, na época que não tinha sintomas, a gente conseguia melhorar, a gente conseguia fazer essa pessoa enxergar até o fim da vida, né? E assim, o que me chama muita atenção é isso, é que o pessoal não trata a saúde dos olhos como o check-up anual, né? Nossa, você falando assim, certa vez eu acordei de um pesadelo, tava nesse pesadelo no cinema, e de repente eu comecei a perder a visão do nada. E eu acordei achando que tinha perdido a visão. E você falando que as pessoas podem ter uma visão saudável a vida toda, ou aparentemente saudável, Sim. né? E de repente ficar Sim. sem, me deu vontade de ir no médico. Mas eu sei que você é especialista em uveitis.
O que é uveíte para o pessoal que está acompanhando de casa e não sabe muito bem? Uveíte é a inflamação da úvea. Chama úvea, por quê? Porque antigamente o pessoal foi estudar o olho e cortou, e aí viu que era roxo por dentro, assim, era arroxeado, né? Parecia uma uva. Então, por isso que chama úvea. A úvea, ela tá presente desde a íris, que é esse colorido do nosso olho, até todo o contorno do olho. Lá dentro do olho também tem a coroide, que também é uma úvea. Faz parte da úvea, na verdade, né? Então, a úvea, ela pode inflamar. E ela pode inflamar com várias coisas. Ela pode inflamar com agentes infecciosos, herpes, o mesmo herpes que dá na boca pode dar no olho, pode inflamar com toxoplasmose, pode inflamar com doenças reumatológicas. Então, assim, a uveíte, ela pega todo o olho. Assim, ela pode ser uma uveíte só da parte da frente do olho, ela pode ser uma uveíte do meio do olho ou do fundo do olho. Ou pode ser tudo envolvendo toda a úvea, pode dar uveíte também. Entendi. E quais são os principais sintomas? Às vezes você está em casa, sente uma coceirinha e fala que não é nada, como que é? Essa coceirinha é mais seria de uma alergia ocular ou uma blefarite, dá mais esse sintoma superficial, que a gente fala de superfície, que é a coceira. A uveíte, ela vai dar um olho vermelho. Às vezes a pessoa sente dor, às vezes não. Embaça, o olho fica um pouco mais embaçado ou muito mais embaçado e a pessoa pode começar a perceber mosquinhas voando. Às vezes ela olha assim, tem um mosquitinho indo pra lá e indo pra cá. Às vezes pode começar como essa mosquinha voando para um lado e para o outro e piorando a visão. Entendi. E você diria que o problema de visão tem acometido mais a população com o uso de tecnologia? Sim. Ou tá a mesma coisa que era antes? Sim, estamos fazendo estudos para avaliar, porque teve um grande aumento de miopia em crianças. Então, assim, o objetivo é saber se esse aumento de miopia é realmente da tela, né? Mas eles também relacionaram também a falta de exposição solar das crianças, né? As crianças de antigamente, elas brincavam muito no sol, elas brincavam vendo coisas de longe, não ficava o tempo inteiro numa tela de celular, né? Então, o que tem se observado do aumento de miopia em crianças é isso. Então, estimular as crianças a brincarem ainda, fazer brincadeiras na rua, né? Contanto tem algum adulto supervisionando, seja tudo seguro. Ou, assim, para parar de ter esse aumento da miopia, porque isso a longo prazo é muito ruim. A miopia nada mais é do que um olho aumentado, assim, a maioria dos casos, né? Existem outros casos, mas a grande maioria dos casos é um olho que tem um tamanho além do normal. Então, esse olho além do normal, se for uma miopia muito alta, o olho vai esticando muito e as estruturas ficam mais frágeis. Então, pode ter um descolamento de retina, né? A gente não quer isso, então a gente tem que conscientizar a população de voltar a brincar, as crianças terem as brincadeiras delas de antigamente. Eu trabalho bastante com tela e eu noto que chega um período que, às vezes, é até meio involuntário, não é um sono, mas dá vontade de fechar os olhos e descansar. E eu não tô cansado, sabe? Sim. É bem ruim isso, bem ruim Isso mesmo. é astenopia. É uma condição? Não, mas é tipo olho cansado, né? Asteno é fadiga. Entendi. Eu deveria estar usando óculos agora, na verdade, mas teve um episódio que meu óculos quebrou e aí eu não fiz exame, não fiz um óculos novo, mas eu vou corrigir isso. E, ok, a gente falou sobre luz azul, a gente falou sobre uveíte. Eu queria que você me falasse agora um pouco sobre Quirinópolis especificamente, se tem algum tipo de caso que você tenha observado com maior frequência, porque aqui é uma cidade seca, com muita poeira, às vezes tem muita foligem por questão de usina e tal, Sim. e como isso implica, sabe, nos olhos das pessoas, se tem algo em comum de problema das pessoas aqui. Sim, as pessoas daqui, ultimamente, principalmente esses últimos meses, tem surgido muito queixa de olho seco, né? O que é o olho seco? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas meu olho não é seco, ele lacrimeja, sai muita lágrima. E na verdade, é o contrário disso, né? Quando o olho está muito seco, o cérebro manda um reflexo para lacrimejar, para hidratar esse olho. Mas às vezes a lágrima que a pessoa está produzindo não é uma lágrima que está balanceada, não é uma lágrima que tem todos os componentes balanceados. Ela é feita de 3 componentes, o aquoso, o mucoso e o
e o gorduroso. Então, se a lágrima tá desbalanceada, ela não vai conseguir hidratar o olho de uma forma boa. Então, pode ser até que você tá lacrimejando muito, mas é porque o olho tá tão seco e não tá hidratando que esse reflexo o cérebro manda para tentar melhorar alguma coisa. Então, assim, eu vejo, nesses últimos meses, tô vendo muita gente com olho seco. A gente coloca um colírio durante a consulta para avaliar, porque esse colírio ele é um colírio de fluoresceína, que a gente fala. A gente pinga e a gente consegue detectar lesões na córnea, causadas por esse tempo seco mesmo. Algumas vezes formam umas ceratites, que a gente fala. Interessante. E você falou sobre o uso de colírio. Tem muitas pessoas que usam de maneira indiscriminada, né? Qual que pode ser o malefício de usar colírio? Ah, eu quero hidratar meu olho, ou caiu um cisco no meu olho. Isso é o que mais tem. Chega muita gente no meu consultório com alguns colírios que pegam na farmácia sozinho, né? Alguém usa, um tio usa, um primo. E aí indica esse colírio para a pessoa e a pessoa chega lá com um colírio que não tem nada a ver para a condição dela, né? Tem que ter muito cuidado. Principalmente com colírios com corticoide. Porque às vezes as pessoas falam, esse colírio eu uso, pode usar. Às vezes é um colírio que a pessoa usou quando ela fez uma cirurgia. Precisou usar corticoide. Então, outra pessoa usando esse corticoide pode aumentar a pressão do olho, desenvolver um glaucoma por conta do corticoide. Fora da catarata, muito precoce. Outros problemas que podem surgir. Então, assim, além do uso do corticoide, que não deve de jeito nenhum usar corticoide sem indicação médica, muitas pessoas chegam com aquele colírio antigo, um que chama Claril, não sei se você já viu. É um que é cloreto de sódio, mais alguma coisa? Nafazolina, esse colírio, ele tem um agente, a nafazolina, ele é um vasoconstritor. O que é isso? Os vasinhos dos olhos, ele constringe os vasinhos e o olho parece que fica mais claro, ele fica mais branco. Mas, a longo prazo, essa nafazolina, ela pode dar um efeito rebote. O dia que você tira, seu olho vai ficar muito vermelho. E aí você vai criar, uma dependência daquilo, né? Nossa. Fora que é igual aquele Nelsoro, sabe? O pessoal continua usando. Fora que vasoconstritor não é bom usar, ainda mais pessoa que às vezes tem pressão alta, né? Pode aumentar a pressão, né? Existem riscos quanto a isso. Então, nada deve ser usado sem indicação. É tudo sobre indicação médica. Excelente. É bem importante frisar isso. E quem vai no seu consultório? O que essa pessoa... Com que situação essa pessoa vai se deparar assim que ela entra no seu consultório? É uma consulta rápida? É uma consulta detalhada? Qual é o seu processo de consulta? Eu acho que, assim, uma das coisas que me fez decidir ser médica é para cuidar da pessoa. Quando eu era pequena, eu tinha muita alergia. Então, assim, eu virava e mexia, eu tava em médico. Então, assim, os médicos daquela época, eu sentia que eles tinham um acolhimento muito grande com a gente. Assim, eles conheciam, às vezes, os nossos pais, os nossos tios, eles sabiam da nossa história. E eles não tinham tempo para ficar com você numa consulta. Ele ficava com você naquela consulta e te explicava e você saía satisfeito. E uma das grandes inspirações que eu tenho são esses médicos que me atendiam antigamente, sabe? E eu, ao longo da vida, ao longo da medicina, 11 anos estudando, 11 anos trabalhando, atendendo, eu vi que hoje em dia está se perdendo muito isso. Hoje o médico, às vezes, faz uma consulta de 15 minutos com você, às vezes ele não olha nem no seu rosto, e assim... É uma consulta muito vazia. É uma consulta que, às vezes, ele não chega no problema principal que deveria. Eu tenho um exemplo disso, que eu fui com o meu marido. Ele estava querendo correr, maratona, sei que lá, estava invocado com essas coisas. E aí a gente foi numa consulta com um cardiologista. Eu falei, não, cardiologista, saúde é uma coisa muito importante. A gente tem que ir, no melhor que tiver. Aí a gente marcou a consulta pelo plano de saúde dele, o cara atendia pelo plano, e no melhor hospital de Brasília, assim, um hospital referência e tal, e fomos, e quando chegou lá, assim, o médico
não olhou na cara dele literalmente e assim, o cardiologista nem perguntou se ele fumava. Nossa. Então, assim, eu acho que as consultas, a medicina tá se perdendo muito nessas coisas. Às vezes é uma boa pessoa, às vezes é um bom médico, mas pelo tempo de consulta que ele tem para atender um paciente em cima do outro, ele acaba não conseguindo fazer uma coisa que tem qualidade, sabe? Então, assim, o meu objetivo como médica é mudar isso, é fazer a minha parte de realmente cuidar da pessoa. E não fazer um exame rápido. Um óculos rápido, qualquer um consegue fazer. Mas não é todo mundo que vai ver seu olho inteiro, não é todo mundo que vai medir a pressão do olho, que vai ver o fundo do olho de uma forma cuidadosa, né? Pra tentar achar coisas que pode causar problema no futuro e evitar isso, né? Sim. Então é isso que eu tento trazer no meu dia a dia, assim. Uma coisa é ver o paciente, outra coisa é enxergar o paciente, né? Sim, é outra coisa. Totalmente. E o que você... Assim, é óbvio, né? O mercado vai mudando, às vezes as profissões vão ficando mais com essa pegada de esteira de produção, né? Fordismo que você falou. Mas você nota que o mercado médico tem profissionais que estão fazendo esse mesmo movimento que você, de buscar ter um atendimento mais cuidadoso? Eu só estou falando de atendimento humanizado, né? Sim. Mas você vê isso, esse movimento acontecendo? Sim. Eu acho que humanizado é uma palavra que a gente usa muito, mas é uma coisa meio que... A gente é humano, né? A gente tem que ser humano, a gente tem que ter empatia pelas pessoas. É humanizado, sim, o atendimento, com certeza, mas é um atendimento cuidadoso, além de tudo, né? Eu acho que tem um movimento mesmo, que está tornando para esse lado de atender bem o paciente. De fazer as coisas que são realmente necessárias para o paciente, sem pensar em tempo de atendimento, sem pensar em atender um em seguida do outro, né? Na verdade, tem poucas referências sobre isso, mas esses dias, inclusive, estava olhando podcasts e tem muita gente também indo para esse lado. Assim, a gente vê os nossos colegas, a grande maioria ainda está preso na fase antiga, né? Que tem que trabalhar muito, tem que atender um atrás do outro para ser um bom médico, trabalhar muito, mas na verdade a gente tem perdido o cuidado com o paciente nessa trajetória, né? Então eu gosto de cuidar mesmo do paciente. Bacana. E aqui em Quirinópolis, onde as pessoas podem te encontrar, e em Ituiutaba, onde as pessoas podem te encontrar? Aqui em Quirinópolis eu atendo na Clínica AME. E lá em Ituiutaba eu ainda estou decidindo onde eu vou atender, mas eu vou começar o atendimento lá em breve. Bacana. O pessoal de Ituiutaba já te conhece, já conhece a sua trajetória, mas o que você diria para o pessoal daqui de Quirinópolis que às vezes não te conhece, às vezes tem receio de ir no oftalmo? O que você diria para essas pessoas? Tem muita gente que tem receio de ir em oftalmo, viu? Eu já atendi muita gente que às vezes chega no oftalmologista na vida adulta. Nossa, doutora, eu nunca fiz um exame de vista, né? Mas assim, gente, tem que fazer. Eu acho que muita gente tem receio de ser mal atendido, né? Porque acaba que vira e mexe, igual eu falei, essa experiência que a gente teve, vira e mexe a gente é mal atendido nos lugares, né? E ninguém quer ser mal atendido, todo mundo quer ser bem atendido, quer sentir conexão, quer que sinta empatia e quer voltar. Então, assim, não precisa ter receio, a consulta oftalmológica é tranquila. Tem os colírios que arde o olho, que deixa um tempinho com sensibilidade à luz, mas é bem tranquilo, no geral. Bacana. Eu separei aqui, vou pegar ali, alguns comentários que o pessoal deixou no seu Google Meu Negócio. Tem comentários muito positivos. Ah, que bom. Tem um de uma pessoa que viajou de fora para se consultar com você e falou: valeu a viagem. Eu, Isabela, Verdade, eu tenho muito paciente de fora. Graças a Deus, veio muita gente de fora, pelo Google mesmo. Algumas pessoas me falam: eu vi no Google, vi que tinha as avaliações e vim. Já atendi gente de Cachoeira Alta, São Simão, Caçu, acho que Tocozinho, né? Tocozinho. Tem um nome Tocozinho, né, Rodrigo? Denisópolis. Já atendi muita gente dessas cidades. A Giovana Nunes, há um mês atrás, disse: fui super bem atendida, a doutora Isabela é super atenciosa e competente, indico muito. Ai, que legal.
Tem também Uriel Camilo. Doutora Isabela, muito competente, resolveu o que precisava. Valeu cada quilômetro rodado. Foi esse aqui que eu tinha visto. Ótima consulta, a doutora é muito atenciosa e paciente. Sai satisfeito. Todo mundo falando o quanto você é prestativa, solista e o quanto você é indicada. Que bom! E, doutora, recentemente a gente começou a parceria, né? O que te inspirou a se posicionar no digital como médico? Eu acho que hoje em dia o digital é a sua carteira, assim, né? Antigamente era o cartãozinho que você entregava, né? Hoje ainda tem muito boca a boca, mas eu acho que o digital ele é imprescindível. Ele é o seu cartão de visita hoje, né? E você tem a oportunidade de falar para as pessoas o que realmente você é, das pessoas te conhecerem antes mesmo de uma consulta, né? Isso é importante. Eu acho que, assim, eu sempre quis investir nisso, é uma coisa que eu tô querendo faz muito tempo, mas, assim, a gente vai priorizando outras coisas e deixando para depois, mas eu acho que é uma parceria que não tem como dar errado. Bacana. E, com certeza, não vai dar errado, vai dar muito certo, na verdade, já tá dando. Tô trazendo tópicos diferentes assim. Se você pudesse listar algumas coisas que o paciente pode sentir conexão com você, o que você diria? Um hobby? O que você gosta de fazer? Eu sou uma pessoa que gosta muito de praticar esporte. Não sou aquela pessoa com aquela constância certinho, mas eu gosto muito. Eu gosto de jogar tênis, é o meu esporte preferido. Eu gosto de beach tênis. Gosto de fazer caminhada também, aquelas caminhadas bem devagarzinho, bem na lenta. Eu adoro. Assim, porque eu acho que é uma coisa que você se expõe ao sol, você vê natureza. Tipo, eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de estar na natureza. Eu acho que é uma coisa que me acalma, me deixa, assim, na paz. Bacana. Você estava falando sobre a exposição ao sol. Eu tenho lido muitas coisas sobre isso da exposição ao sol. Eu tenho visto um movimento que é um pouco questionável de gente falando de se expor ao sol sem necessariamente usar um bloqueador solar. Porque bloqueador solar tem petrolato e tal, tem que buscar alternativas naturais. Mas também vejo, no geral, essa questão do sol vindo muito forte. Eu mesmo comecei a tomar banho de sol todo dia depois que eu comecei a ler mais sobre isso, e eu tenho me sentido bem melhor com mais energia, sabe? E tá sendo muito diferente. Agora, o que você falou sobre a saúde do olho e ligação com o sol, eu nunca imaginava isso, muito bacana. Sim. Assim, não deve se expor assim no sol o dia inteiro, né? Sim. Lógico, usar óculos de proteção, mas faz bem. Assim, é uma coisa que faz bem pra gente. Ele transforma, a gente tem a vitamina D, né? Que ela é transformada em vitamina D, que vai ser usada mesmo pelo corpo, pelo sol. Então é importantíssimo. Entendi. Rodrigo, a gente tem quanto tempo, irmão? 28 minutos. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas de Quirinópolis, olhando para aquela câmera ali, qual seria essa mensagem? Gente, vamos cuidar da saúde dos olhos. Assim, a gente muitas vezes subestima as coisas que a gente tem, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo meu, que eu sou paciente, além de médica, eu sou paciente, né? Eu tive um episódio de sinusite, eu tenho muita alergia, então eu tive rinite, evoluiu para sinusite, e eu falei, eu acho que não é sinusite ainda, não vou começar antibiótico, e parei de ouvir de um ouvido. Porque foi evoluindo a sinusite e virou uma otite, que é a inflamação do ouvido, porque tá tudo interligado, né? E aí eu percebi, gente, a gente só percebe o tanto que os nossos sentidos são importantes a hora que a gente perde, a hora que a gente se vê sem eles, né? Quando eu tava sem ouvir de um ouvido dessa época aí, graças a Deus tudo se resolveu, hoje tô 100%, mas aí que eu percebi o quanto que a audição era importante, porque a gente tá acostumada a ver bem todo dia, a gente tá acostumada a enxergar bem, enxergar as pessoas, e aí quando isso piora de uma hora para outra é que a gente dá valor na visão. Então, eu acho que, assim, a visão é primordial, assim, a visão, eu sou meio suspeita para falar, mas, assim, pra mim é o mais importante que a gente tem.
Então, deve ser cuidado. A partir dos 50, 40 anos, principalmente, porque é a época que mais tem o glaucoma, né? Que mais incide o glaucoma, então a gente tem que ficar de olho. Principalmente se tem familiar com glaucoma, né? Se tem familiar com alguma doença grave do olho, com alguma cegueira, é importante avaliar sempre. Então, cuidar da saúde é isso, é fazer o check-up mesmo, anual, ir para ver se está tudo bem, para ver se precisa de um óculos, para às vezes muitas pessoas têm astenopia e não sabem que é esse cansaço no final do dia. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento. E quem quiser te encontrar nas redes sociais? doutora.isabelaoftalmo, com 2 L's e com S, no Instagram. No Google Meu Negócio tá doutora Isabela Oftalmologista. O seu endereço? Francisco Correia, número 53, na AME, na clínica AME. E para agendar com você, entra em contato via WhatsApp? Como é? Isso, pode ser ou via WhatsApp ou pelo telefone mesmo. Tá certo. Então, doutora Isabela, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Esse foi o 30º episódio do 360 Podcast. Continua acompanhando a gente. Lembrando que vai ter o sorteio desse whey, de um pré-treino e esse boné da Iron Farm. E os cortes vão sair no Instagram e aqui no YouTube. Tchau, tchau.